Daí, pessoal, mais uma resolução. 6 pessoas, entre elas Maria e José, vão ao teatro. Existem 6 lugares vagos, alinhados e consecutivos. De quantas maneiras distintas as 6 pessoas podem se sentar, sabendo que Maria e José devem estar juntos? Bom, então aqui eu posso fazer 2 pensamentos. Primeiro eu vou pensar assim, eu tenho 6 pessoas e tem 6 poltronas. Eu vou desconsiderar o fato dessas 2 pessoas, Maria e José, ficarem juntos, tá? Eu vou colocar o embaralhamento dessas 6 pessoas. Então são 6 pessoas e 6 poltronas. 6 pessoas e 6 poltronas. Então, na realidade, eu só vou embaralhar essas 6 pessoas nessas poltronas. Então, embaralhamento de 6 elementos. Isso se dá por permutações simples. No caso, eu tenho P de 6. No caso, vou colocar assim, ó, P de N é igual a N fatorial. Isso aqui é a expressão que define, né, a fórmula para as permutações simples, quantidade de permutações simples. No meu exemplo, eu tenho P de 6, são 6 pessoas embaralhadas. Isso resulta do 6 fatorial, que por sua vez, lembrando, é 6 vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2 e vezes o 1, essa é a ideia de fatorial. E isso resulta 6 vezes 5, 30, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Vezes 1, 720. Então, aqui eu tenho 720 embaralhamentos, 720 formas diferentes dessas 6 pessoas ocuparem as 6 poltronas. Mas aqui eu estou considerando todas as possibilidades, inclusive as possibilidades em que Maria e José não estão juntos. Aqui são todas as possibilidades. Então, vou chamar isso aqui, ó, de total de possibilidades. Isso é só para introduzir a resolução, tá? Olha só, então aqui eu tenho uma introdução explicando o que é esse embaralhamento aí das pessoas nas poltronas. Ok, mas eu quero que Maria e José fiquem juntos. Então, se eu quero que eles fiquem juntos, eu vou colocá-los, por exemplo, aqui, ó, Maria e José. Ó. E aí eu só vou embaralhar esses 4, ó, só esses 4 que eu faço embaralhamento com fatorial. No caso aqui eu faria 4 fatorial. Mas eu posso colocar também Maria e José aqui, ó. Olha, eles estão juntos aqui também. E eu embaralho as outras 4 lugares, outro P de 4. Eu posso ter Maria e José aqui, ó. E aí me sobram 4 de novo para embaralhar. Outro P de 4. Então eu posso esquematicamente fazer assim, ó. Vou fazer aqui nesse espaço, ó. Eu vou colocar aqui as 6 poltronas. Quatro, 5, 6. Deixa eu copiar isso aqui. Não sei se vai ficar muito bom. Para não precisar repetir. Eu não sei de quantos eu vou precisar. Vou colocar mais uns 2 aqui. Vou colocar mais um, acho que eu vou precisar de mais um. Tá, se eu precisar de outro, daí eu acrescento. E agora eu vou colocar aqui as possibilidades, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Maria e José nessa posição. Maria e José nessa posição juntos. Agora Maria e José mais para dentro. Agora Maria e José aqui. E por fim, Maria e José aqui. Ó. Então esse último aqui, esse último caso sobrou.
Deixa eu apagar aqui, vai ficar aí. Então aí eu tenho os casos, tá? Então observa que em cada situação, se eu deixo aqui, ó, Maria e José no começo, eles estão juntos aqui, ó, certo? E aí me sobra 1, 2, 3, 4, eu tenho aqui, ó, P de 4 para embaralhar. Isso é 4 fatorial, que é 4 vezes o 3, vezes o 2 e vezes o 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Eu tenho 24 situações. Aqui eu também vou embaralhar, ó, esses 4 que sobraram. Por quê? Porque eu coloquei Maria e José lado a lado, fixos, na segunda, como se fosse na segunda posição. Aqui eles estavam na primeira posição, aqui eles estão em segunda posição. Então eu tenho outro P de 4 aqui. E claro, eu não vou fazer tudo isso, né? Eu já sei que é 24. Aqui, ó, eu coloco Maria e José juntos aqui. Me sobram esses 4 para eu fazer também o embaralhamento. Então eu tenho mais um P de 4, que dá 24. Aqui, de novo, eu coloco Maria e José juntos. Me sobram outros 4 para embaralhar. P de 4 igual 24. E aqui também, Maria e José juntos como última, as duas últimas poltronas. Me sobram essas 4 primeiras para embaralhar de novo P de 4. 4 fatorial, que é 24. E aí eu tenho 24, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então eu tenho 24 vezes 5. Eu tenho 120 formas deles ficarem juntos. Mas o exercício ainda não está pronto. Por quê? Porque a pergunta é de quantas maneiras distintas as 6 pessoas podem se sentar, sabendo que Maria e José devem estar juntos. Olha só, Maria e José devem estar juntos. Então aqui, todos esses casos, aqui 120 casos, eu tenho Maria e José juntos. Mas observa que eu tenho a Maria em primeiro e o José em segundo. Eu poderia fazer todo esse raciocínio considerando a colocação do José primeiro e depois a Maria. E aí eu teria todos os mesmos embaralhamentos de 4 de novo. Então eu preciso agora multiplicar isso por 2. E aí vai me dar 240. Por que eu estou multiplicando por 2? Isso aqui é Maria, José, José e Maria. E aí sim, o número de posicionamentos, o número de embaralhamentos, o número de formas distintas de que essas 6 pessoas ocupem as poltronas é 240. Tá? Então, isso é um jeito analítico de se fazer o exercício. Mas eu posso resumir, portanto, esse jeito analítico num outro formato bem mais curto. Eu fiz assim, desse jeito, para tu entender o mecanismo do problema, colocando Maria e José juntos em várias posições e embaralhando as outras poltronas. E aí depois eu multiplico por 2, porque Maria, José, José e Maria. Mas na prática, como é que eu posso fazer esse exercício bem mais curto? Bom, eu coloco aqui, ó, as 6 poltronas, coloco Maria e José juntos, considero isso aqui, ó, como uma coisa só. Se tu observar, ó, quando eu faço Maria e José juntos, é como se eles estivessem ocupando uma cadeira dupla, como se fosse uma poltrona dupla, em que 2 pessoas ocupavam os lugares dessa cadeira dupla, como se fosse uma cadeira única. Então é isso que eu vou fazer, eu vou transformar essa dupla aqui, Maria e José, numa única partícula, como se fosse uma única pessoa. Então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho outras 4 que sobraram. E aí eu tenho 5 ao todo. E aí eu faço as permutações desses 5. Então, de novo, aquilo que eu vou manter junto eu considero como uma partícula, somo com as demais letras, que sobram, as demais cadeiras, demais pessoas, faço fatorial. Fatorial de 5, 5 vezes 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, isso dá 120. E aí, de novo, aquele raciocínio, né? Eu fiz para Maria e José. Para José e Maria, teria outro 120. Então, multiplico por 2 e aí obtenho o mesmo valor, 240.
240, 240. Nesse modelo aqui ele é analítico, né, para tu entender o mecanismo, mas tem esse processo prático aí bem mais rápido, tá? Considera o que vai ficar junto como uma única coisa, soma com as demais e faz o fatorial. E aí depois considera os embaralhamentos entre eles. No caso eu tenho dois embaralhamentos, MJ/JM. E para encerrar esse vídeo, eu vou comentar um outro fato que é, muitas vezes o exercício ele pede de quantas maneiras distintas as pessoas ou os itens, enfim, devem ficar separados. Se eu quisesse que Maria e José ficassem, em vez de juntos, ficassem separados. Então eu vou colocar aqui, ó, Maria e José separados, se a pergunta fosse essa. Bom, e aí? Bom, e aí que é muito fácil. Eu já tenho aqui o total, não tenho? 720. Eu tenho 720 casos possíveis, que é o embaralhamento dos 6 simplesmente, desconsiderando se eles ficam juntos ou não. E aí eu desconto os casos em que eles ficam juntos, né? 240 eles ficam juntos. Então 720 menos 240 vai me dar isso, 480. Então nesses 480 eu tenho eles separados, tá? Então quando o exercício pede de quantas maneiras os elementos ficam separados, o que é mais fácil fazer? Faz o total e diminui deles juntos, tá? É mais fácil que fazer os casos separados. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela tua visita ao canal e até a próxima.